Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Jonathan novamente entrando em contato com vocês na disciplina de Logística e Materiais. Faz algum tempo que a gente não se fala, né? Eu estou aqui hoje para fazer a devolutiva da prova que eu acabei não fazendo na semana passada, no feriado. E assim, eu quero inicialmente agradecer todo o empenho de vocês nesse período diferente que nós estamos passando. Continuar incentivando vocês a participar, né? Eu tenho certeza que aqui pelos meios que nós estamos utilizando, nós estamos atingindo todos vocês, talvez até mais do que em sala de aula, né, para aqueles que costumavam faltar, mas que esse primeiro bimestre, que foi uma transição do presencial para esse sistema EAD, os resultados, pelo menos para mim, foram melhores do que eu esperava. Vamos ver agora, no segundo bimestre, que nós teremos exclusivamente este método aqui. Então, nós vimos aí no primeiro bimestre toda a parte introdutória de logística e a parte de aquisição e análise de estoques. Ainda falta um item da análise de estoques, né? Nós vimos inventário físico, acurácia, nível de serviço, nível de atendimento, giro, cobertura, e ainda falta a classificação ABC, que só para arrematar vai ser a nossa próxima aula. Hoje eu estou aqui para fazer a devolutiva da prova de vocês, como eu já falei. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não vou mais usar a plataforma Loom, quer dizer, vou continuar usando para gravar os vídeos, que é essa plataforma que aparece a imagem do meu computador aqui no fundo e a minha cara aqui embaixo, né? Eu vou usar para gravar os vídeos, mas não vou disponibilizar para vocês o link direto no Loom. Alguns alunos estão reclamando, com razão, da plataforma ser muito pesada. Então eu só vou usar aqui para gravar, para que eu tenha esse contato visual e possa projetar a tela para vocês. E depois vou baixar esses vídeos da plataforma e disponibilizar direto no meu site no YouTube, que é esse site que vocês estão vendo aí, site não, canal. Esse canal que vocês estão vendo aí ao fundo, né, com os vídeos. Aqui tem todos os vídeos que eu estou fazendo para todas as turmas. Então tem aqui teoria da administração, tem produção, mas vai ter logística também. Vocês podem entrar no canal, se inscrevam no canal, deixem o like, etc. e tal. Podem entrar no canal e ver conteúdos de teorias da administração, outros conteúdos se vocês quiserem, conteúdos de vocês, que daí o de vocês exclusivo também vai estar aqui, mas os links eu passo lá no Classroom para que vocês tenham essa segregação aí, para que não fique misturado, né? Depois eu até crio uma playlist aqui dentro do canal, só para logística, teorias, para vocês se localizarem melhor. Mas a plataforma que vai disponibilizar os vídeos será essa. Eu peço então que vocês se inscrevam lá, até para ter notificação de novos vídeos. Então, voltando aqui ao Classroom, né? Deixa eu fechar aqui. Voltando aqui ao Classroom, nós vamos falar um pouquinho da provinha que vocês fizeram, tá? Do primeiro bimestre. Eu acredito que não tenha havido maiores dificuldades. Eu tenho a avaliação aqui e eu vou fazer junto com vocês, vamos fazer a explicação e tudo mais, tá? Então, essa avaliação de vocês tinham que colocar inicialmente o nome de vocês. Eu vou pôr aqui meu nome, tomara que eu acerte toda a prova para não passar vergonha, né? E a primeira questão era: observando o gráfico que representa o percentual da utilização de cada modal de transportes por alguns países, ou a matriz de transportes, que nós discutimos tanto em sala de aula e expusemos as mazelas aí da matriz brasileira em relação às outras matrizes de outros países, aqui ele pede para você dar uma olhadinha nesse infográfico aqui e marcar as questões que você considera verdadeira, ou seja, existe mais de uma questão correta disponível aqui nessa primeira, mais de uma alternativa correta nessa primeira questão da prova. Então nós temos aqui o gráfico mostrando que a Rússia, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos usam isso de trem, isso daqui de modal ferroviário, isso aqui de modal rodoviário, isso aqui de modal aquaviário, né? E aqui tem o gráfico do Brasil aqui embaixo. E aí vem as alternativas. A primeira: o chamado custo Brasil, ele está relacionado ao desequilíbrio existente na matriz de transportes brasileira, que privilegia o modal rodoviário, que é um modal de maior custo, em detrimento do modal ferroviário, que é um modal de menor custo. Então, se você olhar aqui, a gente está dizendo que ele usa mais o modal rodoviário, e é isso que nós vemos no gráfico efetivamente, do que o modal ferroviário,
comparado aos outros países, né? Nós temos 24%, claro que esses números mudam de ano para ano, mas é mais ou menos isso aqui. Nós temos 24%, que varia até 28% de modal ferroviário, e aqui varia sempre de 58%, 57%, até, nesse caso, 62% no modal rodoviário. Se você olhar o modal aqua, ele está mais ou menos igual aos outros países, exceto os Estados Unidos, que usam um pouco mais, né? Mas a questão é o seguinte, vocês sabendo, né, pelo conteúdo que eu passei para vocês, pelas aulas que a gente deu, que o modal rodoviário ele é um modal com uma menor vida útil, com um custo mais elevado, com uma segurança mais baixa e principalmente com uma capacidade de carga baixa comparada aos outros modais. Isso faz com que o custo de transporte se eleve dentro dessa categoria. Então, aqui diz, o chamado custo Brasil está relacionado ao desequilíbrio existente entre a matriz de transporte brasileira que privilegia o modal rodoviário. Nós vimos vários vídeos lá, inclusive está aqui no Classroom de vocês, né? Vídeos que mostram o custo elevado que nós temos em relação a outros países para utilizar essencialmente o modal rodoviário, com a sua baixa economia de escala e tudo mais. Então, diante dessa colocação aqui, ele diz que, em outras palavras, que é o modal rodoviário que onera o custo Brasil. Eu concordo, eu vou marcar essa alternativa como verdadeira. O Brasil faz bom uso do modal ferroviário, resultando em maior margem de contribuição para os commodities como soja, por exemplo. É exatamente o contrário. Nós produzimos soja mais barato que os Estados Unidos, tem um vídeo lá que fala isso. Nós produzimos soja mais barato que os Estados Unidos, mas nós lucramos menos com a soja justamente porque a nossa infraestrutura, o transporte dessa mercadoria, já que é um commodity, a gente não pode cobrar mais caro, por melhor que seja a nossa soja, né? O preço é o mesmo para nós, para os Estados Unidos, para seja quem for. Nós temos uma margem de lucro menor por conta do transporte, justamente porque nós não utilizamos, como os americanos utilizam, o modal aquaviário e ferroviário para transporte de soja. Então, essa alternativa aqui não é válida. O Brasil não faz bom uso do modal ferroviário. Se o modal ferroviário fosse mais utilizado, o custo dos produtos poderia baixar, tanto no mercado interno quanto para as exportações. Verdade. Tanto no mercado interno, que resultaria em melhor preço, inclusive, melhores margens de lucro e melhores preços ao consumidor, quanto para exportações, onde, claro, o preço é regulado pelo mercado, como o mercado de commodities, mas nós teríamos uma margem de lucro maior, como é o caso dos americanos. Embora o custo de produção deles seja mais alto, eles têm uma margem de contribuição maior, porque eles são mais eficientes no transporte. Então, eu marcaria essas duas alternativas aqui. No último, olhando aqui mais uma vez o gráfico, ele diz que os Estados Unidos priorizam o transporte rodoviário como forma de baixar seus custos. Não é verdade. Tem até um vídeo, como eu falei lá já no Classroom, que mostra que eles privilegiam o modal aquaviário para transporte de soja, e isso baixa bastante os custos deles. Eles têm a vantagem que eles não têm uma matriz hidrelétrica na produção de energia lá, né? E os rios do sul dos Estados Unidos são mais navegáveis. Isso melhora a eficiência, mas poderia ser usado o trem, por exemplo, também. Isso melhoraria a eficiência. O Brasil não tem desculpa por conta disso, até porque a nossa matriz hidrelétrica é importante, né? Nós temos uma forma um pouco mais limpa de produzir energia do que eles. Mas então essa primeira questão teria essas duas questões aqui como verdadeiras, já que ele pede para marcar as alternativas às afirmações verdadeiras, ele não restringe a uma resposta só, né? Vocês poderiam ter marcado essas daqui, depois vamos ver o resultado. Com base no esquema abaixo, assinale a alternativa que melhor define a logística empresarial. A logística empresarial, ela mostra aqui, né? Que essa aqui é uma etapa da cadeia de suprimentos. Ela mostra um fluxo de materiais com valor adicionado que vem do fornecedor, abastecido pelas compras na fábrica, né? Ocorre aqui a transformação, e depois o produto acabado passa por um processo de distribuição física para chegar até os clientes. Isso em várias etapas, de indústria para indústria. Tem um exemplo que eu sempre uso, né? Que a plantação de algodão vira uma fibra, que vira um tecido, que vira uma camisa, que vai para atacadista, que vai para o varejista, que chega ao consumidor final. Para se simplificar as etapas, né? Tem muito mais etapas e muito mais insumos e empresas envolvidas nesse processo todo. Mas o objetivo é o consumidor final. Então a logística cuida do transporte disso.
para lá. E tem que fazer isso de forma eficiente, porque a cada etapa acrescenta-se valor, mas também acrescenta-se custos. E para que isso seja feito de forma eficiente, não mais se faz como antigamente, né? Produzia, estocava e dava um jeito de vender, a produção empurrada. Hoje se faz a produção puxada. É preciso um fluxo de informações sobre a demanda lá na ponta que suba essa cadeia de suprimentos no sentido contrário dos materiais aqui, para que esses materiais sejam colocados em marcha ao longo da cadeia de suprimentos. Tá? Então, tendo em mente essa ideia apresentada graficamente sobre a logística empresarial, nós escolheremos uma alternativa que melhor defina a logística empresarial. Então, nós temos a primeira alternativa aqui, planejamento, organização e controle do fluxo de materiais desde o ponto de origem até o consumo, bem como as informações responsáveis por colocá-los em movimento. Me parece bem o que eu acabei de explicar aqui, né? A administração exclusivamente das atividades de transporte entre a empresa e seus clientes. Estou dizendo que logística é transporte, e só, tá? Eu não acredito que isso aqui seja uma alternativa válida como correta nessa questão. A administração focada nas atividades de transporte entre a empresa e seus fornecedores. Aqui nós estamos focando somente a parte de abastecimento aqui, tá? Transporte de pequenos volumes por distâncias relativamente curtas efetuadas em depósitos e terminais de carga. Isso aqui é uma definição do que é movimentação, né? Então, eu marco aqui a primeira alternativa, que é a que define melhor a logística empresarial. Planejamento, organização e controle de fluxo de materiais desde o ponto de origem até o consumo, bem como as informações responsáveis por colocá-los em movimento. Próxima questão. O nome da disciplina é Logística e Recursos Materiais, né? Então, ela enfoca a cadeia de suprimentos como um todo e... Vou botar um cabeção aqui. Enfoca a cadeia de suprimentos como um todo e também a gestão de materiais dentro da empresa, que é a parte mais operacional da logística, menos estratégica e provavelmente onde vocês vão atuar profissionalmente inicialmente, né? Claro que um dia vocês chegarão lá na parte estratégica, mas se houver, por exemplo, uma oportunidade para recém-formados para trabalhar na área de logística, é muito provável que você vá ter uma atividade mais de natureza gerencial para operacional, ali, né? Gerencial operacional, que é o que nós denominamos administração de materiais. Então, o que são recursos materiais? Recursos materiais são itens ou componentes que a empresa utiliza nas suas operações do dia a dia, na elaboração do seu produto final e na consecução do seu objetivo social. Esses recursos se classificam em natureza, mão de obra e capital? Não, esses são os recursos econômicos. Recursos materiais, patrimoniais, tecnologia, capital e recursos humanos? Esses são os recursos gerais da empresa. Os recursos materiais estão inclusos aqui, mas são os recursos que a empresa tem, os 5 tipos de recursos que a empresa tem para produzir produtos e serviços. Materiais auxiliares, matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados? Aqui sim, nós temos a classificação dos recursos materiais, onde materiais auxiliares são aqueles que não compõem o produto final, material de escritório, materiais de almoxarifado, peças de reposição, ferramentais, né? Todos aqueles materiais que abastecem a empresa, mas que não compõem o produto final. A matéria-prima, que é o que compõe efetivamente o produto final, aquilo que é transformado em alguma coisa que vai ser vendida. Os produtos em processo, que são aqueles que não são mais matéria-prima, mas também não são produtos acabados, então estão em meio ao processo de produção. E eu sempre gosto de lembrar que eles não são menos importantes por isso, porque muitas empresas, boa parte do seu imobilizado, dos seus recursos financeiros estão em produtos em processo, né? Empresas, eu sempre cito o exemplo, né? Quando você toma um whisky 21 anos envelhecido, aquele malte foi um produto em processo por 21 anos. Veja a importância disso, né? E como a empresa precisou se organizar financeiramente para manter esse produto estocado esse período todo. E, finalmente, os produtos acabados, que são os produtos em forma de itens de revenda devidamente embalados e tudo mais. Lembrando que a embalagem também, na maioria das vezes, é considerada matéria-prima. Então, essa é a resposta. A última alternativa é transporte, movimentação e estocagem. Nada a ver. Assinale a alternativa que representa exemplos de materiais auxiliares. Lembrando, materiais auxiliares são aqueles que não compõem o produto final. Tá? Matéria-prima de produtos a serem manufaturados? Não. Produtos ainda não acabados que estão em processo de produção? Não, esses são produtos em processo.
Materiais não almoxarifados, como peças de reposição, material de escritório e ferramentas, materiais auxiliares. Está aqui, ó. Produtos acabados para revenda? Não, tá? Então a resposta seria essa aqui. Materiais de almoxarifado, como peças de reposição, materiais de escritório, ferramentas, etc. Sobre os modais de transporte. Novamente, esse assunto aqui da primeira questão. Sobre os modais de transporte, os que se destacam em velocidade, capacidade de carga e flexibilidade são, respectivamente. Quer dizer, nesta ordem, vai aparecer primeiro o melhor em velocidade, depois em capacidade de carga, depois em flexibilidade. É isso que significa respectivamente. Então, velocidade, vamos ver aqui. Aeroviário, rodoviário, aquaviário, ferroviário. Só a palavra respectivamente já restringe a resposta aqui à primeira questão. Aqui, ó, o mais rápido é o aeroviário, é o avião, velocidade. Aquaviário é o que vem depois com a melhor capacidade de carga. Nenhum outro veículo transporta tanto quanto um navio. E depois flexibilidade, que é o transporte com mais capacidade de atingir locais diversos, né? É o modal rodoviário, que é a única vantagem, na minha opinião, do modal rodoviário é a sua flexibilidade. Então é essa a questão aqui, essa aqui não tem erro, né? Dutoviário tem um custo operacional baixo, o ferroviário tem também uma boa capacidade de carga, poderia se enquadrar aqui. Navegação de cabotagem não é flexível, né? Só usa a margem costeira do país para isso. Aquaviário, já isso aqui elimina, não é o mais veloz, pelo contrário, é o mais lento. Ferroviário também, então só pode ser a primeira alternativa. Próxima questão. Vai atrapalhar o cabeção. Sobre os princípios de gerenciamento de transporte, podemos afirmar que a economia de escala é. O que é princípio de gerenciamento de transporte? Existem dois princípios básicos: economia de escala e economia de distância. Economia de distância diz que quanto maior a distância de uma única viagem, menor o custo por unidade transportada. E a economia de escala diz que quanto mais bem utilizada a capacidade de carga de um veículo e maior for essa capacidade de carga, menores seriam os custos relativos de transporte. Então é a primeira alternativa. O uso de veículos com maior capacidade de carga, economia de escala. O uso de veículos com maior capacidade de carga, bem como o transporte de cargas cheias ao invés de fragmentadas, quer dizer, usar toda a capacidade do veículo, reduz o custo por unidade transportada. Já marquei aqui. Diminuição do custo de transporte por unidade transportada à medida que a distância aumenta é a economia de distância, né? Uma viagem de 800 km custa menos do que 2.400. Aqui fala em cargas fragmentadas, são mais econômicas devido a jamais. Você sair com o caminhão carregado pela metade nunca vai ser mais econômico do que ele com a carga plena, cheia. O tempo transcorrido desde o pedido até a entrega efetiva dos materiais não é economia de escala. Isso é lead time, tempo de atendimento, que aliás é um termo bem importante em logística. Tá? Mas está respondido, é a primeira. Horizontalizar o abastecimento de materiais significa produzir internamente o máximo possível de serviços, itens e componentes que a empresa necessita para o seu produto final. É isso? É horizontalizar? Será? Isso aqui é verticalizar. Produzir internamente. Né? Isso é verticalizar a produção. Eu sempre gosto de lembrar de Ford. Ford tinha uma produção altamente verticalizada. Ele produzia um carro, Ford modelo T, e tinha uma siderúrgica que produzia as chapas de aço para fazer esse carro. Tinha uma fábrica de vidros para fazer os vidros desse carro. Tinha uma fábrica de borracha para fazer os pneus para esse carro. Isso aí é verticalizar absolutamente a produção. Uma coisa meio absurda para os dias de hoje, mas que em alguns casos traz algumas vantagens ou financeiras ou operacionais, né? Mas não é o caso. Horizontalizar significa terceirizar componentes de matéria-prima e serviços a fim de produzir. Horizontalizar, captar lateralmente, externamente, as etapas, evitando etapas verticais de produção, né? Que você tem que fazer uma coisa, depois em cima dessa coisa fazer outra, depois outra em cima daquela coisa. Então, por isso chama horizontalizar. Isso achata o processo produtivo. Ser autossuficiente em matéria-prima, nada a ver, e comprar quantidades maiores a fim de também nada a ver. Tá? Então a resposta correta é essa aqui.
Eu estou fazendo pausa aqui, estou fazendo essa devolutiva porque eu presumo que vocês receberam por e-mail as respostas da prova de vocês. Se não receberam, no final desse vídeo aqui, eu vou novamente mandar para vocês. Né? Vocês recebem a prova com as respostas que vocês marcaram e qual que era a certa. Seriam para vocês fazerem a autoavaliação de vocês. Muito bem, aí nós vamos para um exercício de horizontalização e verticalização. Tá? Que é um exercíciozinho onde vocês têm que decidir se a empresa deve verticalizar ou horizontalizar, nesse caso, um serviço. O exercício diz o seguinte: a diretoria de um clube de futebol precisa decidir se contrata um funcionário para cuidar do gramado do seu centro de treinamento ou se contrata os serviços de uma empresa especializada em jardinagem que cobra em torno de R$3 de manutenção por metro quadrado. Deixa eu abrir aqui pode ser um Word mesmo, só para exemplificar para vocês como isso aqui pode ser feito. Então aqui, ó, nós temos aqui uma opção que fala de uma das opções, né, que é contratar o serviço de uma empresa especializada em jardinagem que cobra R$3 de manutenção por metro quadrado ao mês, tá? Ou contratar um funcionário que terá um custo mensal de salário e tudo mais, entre salário, encargos e blá blá blá, R$5.000, além dos custos com terra e produtos químicos, que vai ficar mais ou menos 1,5 por metro quadrado ao mês, subentende-se. Então nós temos que começar descobrindo qual que é a área que precisa ser cuidada, já que esses custos aqui estão por metro quadrado. Essa área mede 100 por 80, né, que é a largura e o comprimento do campo de futebol, provavelmente. Então nós temos aqui a área de... Estou aqui meio no escuro. Tem que fechar a janela para a iluminação não atrapalhar, então vamos ver se eu consigo enxergar aqui. A área é 100 metros por 80, que vai dar 100 metros por 80 metros, que vai dar 8.000, tá? Metros quadrados, aqui só por cima. Então, é essa área que nós temos que trabalhar. Ora, se nós temos uma empresa que vai cobrar R$3 por metro quadrado ao mês, né, em cima de 8.000, para contratar essa empresa, tá difícil hoje, hein? Contratar. Nós temos que sair pela base assim, nós queremos saber o custo total do processo todo. Esse custo total ele é igual ao custo, esse custo total ele é igual ao custo fixo do processo, tá? Mais o custo variável vezes a quantidade, que no caso é a metragem quadrada. É isso que nós temos que calcular para cada caso, tanto para contratar terceiros, como contratar uma empresa que faça o serviço, quanto para contratar um funcionário. Então, na primeira opção, nós temos lá contratar, que fala, né, contratar uma empresa especializada em jardinagem que vai cobrar R$3 por metro quadrado. Simples, o custo total vai ser o custo fixo, que não existe, zero, né? O custo total de contratar uma empresa, né, será zero, que é o custo fixo, mais o custo variável da empresa é R$3 por metro quadrado, 3, e esse 3 vezes a quantidade que nós já calculamos ali, que são 8.000 metros quadrados. Né? Nós temos 3, que vai dar um custo total de 24, deixa eu fazer certinho aqui, R$24.000 para contratar uma empresa. Tá certo? Para contratar uma empresa.
que é 3 vezes 8.000. Perfeito. E para você contratar um funcionário, o raciocínio é o mesmo. Né? O raciocínio é o mesmo aqui. Nós temos aqui o custo total igual ao contratar o funcionário. CT contratar funcionário. Seria um custo total de... Qual que é o custo fixo para contratar o funcionário? Está aqui, ó, 5.000. Tá? 5.000. Então, nós teremos 5.000 mais o custo variável, que é 1,50 por metro quadrado para contratar um funcionário, que aqui vai adubo, insumos, etc., vezes, obviamente, a área toda de 8.000 metros quadrados, que vai dar aí um custo total de... primeiro a gente faz a multiplicação, né? 1,5, 8.000 vezes, vai dar 12.000, mais os 5.000 de custo fixo, temos 17.000. Fazer direito aqui. 17.000 reais mensais. Então, qual que é a melhor opção para essa empresa? Tá? Contratar uma empresa vai custar 24.000 reais e contratar um funcionário mesmo com os encargos, com tudo, vai custar 17.000 reais. Então, a melhor opção, neste caso, seria contratar um funcionário a um custo mensal de 17.000 reais. Poderia ter mais uma questão aqui perguntando qual seria a área mínima para você decidir entre contratar um funcionário, né? Qual seria o ponto de transição onde nós igualaríamos as duas contas e chegaremos lá a um valor em metros quadrados em que tanto faz contratar o funcionário quanto contratar uma empresa terceirizada. E aí nós poderíamos fazer uma análise mais ampla, como vocês fizeram nos exercícios em sala de aula, né? Mas nesse caso, a resposta, eu marquei errado. A resposta é contratar um funcionário a um custo mensal de 17.000 reais. Beleza, gente? E aí nós temos um exercício de giro, que já é a análise de estoques. Análise de estoques, nós temos, como eu falei lá, os itens. Acurácia, começa com inventário físico, rotativo, rotativo e periódico, né? Acurácia, nível de serviço, nível de serviço ou nível de atendimento, giro, cobertura e um último item que nós não vimos ainda, que nós veremos na próxima aula, que é a classificação ABC. Então, no giro, eu falei para vocês que vocês podem utilizar, né, um cálculo baseado na movimentação contábil da empresa sobre os estoques, você pode calcular o giro. E aí, coloquei essa beleza dessa tabelinha aí para vocês calcularem o giro. E eu vou mostrar para vocês aqui como esse cálculo deve ser feito. Vou utilizar o Excel. Só deixa eu dar uma pausa aqui para eu tomar uma água. 3 dias depois... Prontinho. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma tabela que mostra o estoque inicial do mês de janeiro, mês 1, toda a movimentação de entrada e saídas, né, do mês 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é colocado dessa forma? Porque o inventário físico periódico, do inventário básico, mínimo que a empresa faz, ele é realizado normalmente em períodos de 6 meses a um ano. Então, no mês de janeiro, sempre você tem o estoque inicial para finalização, para o fechamento do período fiscal contábil. E aí você tem os valores de entradas e saídas de estoques aqui. Muito bem. O giro se calcula da seguinte forma. Vamos aproveitar esse Word aqui. Ó. O giro ele é igual o total consumido no período dividido, certo? Seria fazer uma fração aqui, né? O giro é igual ao total consumido no período dividido pelo valor do, já arrumo isso aí, estoque médio no
período. Tá? Valor do estoque médio no período. Ctrl S. Vou pôr só estoque médio no período aqui. Também é valor, né? Tudo é valor. E aqui. Pronto, ficou tipo uma fração. Faz de conta que isso aqui é uma fração. Total consumido no período pelo valor do estoque médio no período. Tá? Vejamos então como que a gente calcula isso a partir desta formuleta. O celular velho não para, né? Dessa formuleta que tem aqui. O total consumido no período qual é? Vamos aqui, eu vou... Já passei no Excel aqui para a gente não perder muito tempo, né? Como esse cálculo pode ser feito, não que tenha que ser feito no Excel, vocês podem fazer na mão, mas no Excel é muito mais prático. Então nós precisamos calcular o giro baseado nesses dois aspectos aí. Tá? Vou pôr aqui para cá. Muito bem. O valor consumido no período, que é o que vai na parte de cima da fórmula, ele é o total de saídas. Né? Se você somar todas as saídas de estoque, você terá o valor consumido do estoque nesse período de 6 meses. Então, o total de saídas é R$1.000. É a soma dessas saídas aqui, ó, já está aqui embaixo, será R$1.000 esse total consumido no período. Tá? O valor do estoque médio no período que nós vamos dividir este valor por ele, já é um pouquinho mais complicado. Tá? Nós precisamos, para calcular o estoque médio, deixa eu pôr aqui, estoque médio, nós precisamos, para chegar ao valor do estoque médio, uma nova coluna aqui. O estoque médio ele é o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. Quer dizer, se no início do mês você tem R$200.000 em estoque, entrou 100, saiu 100, o estoque final vai ser o quê? Vai ser o estoque inicial, esse aqui, que é o B2, mais as entradas menos as saídas. E aqui está o valor final acaba sendo o mesmo estoque inicial, por coincidência, né? Tinha 200.000, entrou 100.000, saiu 100.000, sobrou 200.000. Qual que foi o estoque médio? O estoque médio ele é igual ao estoque inicial, eu já falei aqui, né? Mais o estoque final dividido por 2. Esse valor aqui está furadíssimo porque nós precisamos lembrar o Excel que neste caso nós precisamos somar primeiro o estoque inicial com o estoque final, por isso colocaremos entre parênteses para depois dividir por 2. Da maneira que ele estava dividindo o E2, que é esse valor aqui, primeiro e depois somando com o B2, que é o valor inicial. Então assim a fórmula funcionará. Obviamente o estoque médio também vai ser 200.000, se tinha 200.000 no início, tem 200.000 no final, em média tinha 200.000, né? Nem sempre vai ser assim. Qual que é o estoque inicial do mês 2? É o que sobrou de estoque final do mês 1. Né? Então aqui nós simplesmente vamos botar um igual e repetir o estoque final aqui. Tá? Novamente, soma-se entradas, saídas e nós teremos aqui o resultado. Não preciso fazer a fórmula de novo, porque ela já está aqui em cima, eu só replico ela até aqui embaixo. E aqui também, esse valor que está vindo daqui, né, o estoque inicial, no estoque final do mês de janeiro, é o estoque inicial do mês de fevereiro. Então, eu só vou colocar ele ali e também vou replicá-lo aqui até o fim. Percebam, sempre o estoque final do mês vai para o estoque inicial do outro. Ó. Mês 2, estoque inicial 200.000, justamente porque veio aqui de janeiro, começa com 200.000, entra 150, sai 200, sobra um estoque final de 150. Esse 150 passa a ser o estoque inicial do mês 3, entra 250, sai 100.000,
sobra 300 mil, esse passa a ser o estoque inicial do mês 4 e assim sucessivamente. O estoque médio ele calcula o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. Está aqui a fórmula também. Vou aproveitar que essa fórmula está aqui e vou jogar ela até lá embaixo. Então aqui, ó, rapidamente eu tenho todos os estoques iniciais preenchidos, todas as entradas e saídas eu já tinha, todos os estoques finais, por coincidência ou por algum motivo qualquer, né? Normal. O mês 6 termina com estoque final zerado, né? E aqui eu tenho os estoques médios, que é a soma do estoque inicial com o final dividido por 2. Beleza? Por que eu estou fazendo esse cálculo? Porque eu preciso, para saber o giro, eu preciso dividir o total de saídas pelo estoque médio do período. Eu não tenho ainda o estoque médio do período. Aqui está o estoque médio de cada mês, né? De janeiro, fevereiro, tá? Não é o período todo de 6 meses. E aqui eu tenho as saídas de todo o período, ó, todos os 6 meses. Então, para eu ter o estoque médio do período todo, eu preciso somar esses estoques médios mensais aqui, que vai dar 1.050.000, e dividi-lo por 6, né? Vamos por aqui, ó, estoque médio do período. Ele vai ser igual a soma dos estoques médios todas, que eu já somei, dividido por 6, que é o número de meses que representa esse período. Agora sim, aqui está o meu estoque médio. Então agora eu já tenho os dois valores que me permitem o cálculo do giro, que é o total consumido no período dividido pelo total do estoque médio do período. Vamos fazer o cálculo. O giro é igual ao total consumido no período dividido pelo valor do estoque médio no período. E eu tenho aqui um número de, deixa eu tirar um pouco de casas decimais aqui, eu tenho aqui um número de 5,71 o quê? Vezes, que é quantas vezes esse estoque girou nesse período. Vamos ver se tem resposta lá na prova relacionada a isso. Aqui está, 5,71 vezes. Tá? Não precisa nem calcular a cobertura, porque a única opção correta de giro que tem aqui, de acordo com o cálculo que nós fizemos, é esse. Mas, como o professor é bicho chato, eu tenho que mostrar como se calcula a cobertura. Né? A cobertura é outro indicador de análise de estoques. A cobertura do estoque ela indica quanto tempo, né, o estoque médio permaneceu lá, levou para girar, afinal, esse estoque. Então a cobertura ela é o número de dias do período dividido pelo giro. O número de dias do período é um período de 6 meses. Se considerarmos 30 dias por cima, 30 dias cada mês, nós teremos 30 vezes 6, 180, certo? 180. Então vamos pegar aqui 180 dividido pelo giro, que é 5,71. Teremos uma cobertura aí de 31,5 dias aproximadamente. Vamos arredondar esse valor aqui. 32 dias aproximadamente. Tá lá, ó. Que fala em 31 dias, mas tudo bem. É que eu arredondei o Excel arredondou para cima e aqui eu tinha arredondado para baixo. Mas a resposta correta é essa aqui. Valeu? Muito bem. E a última questão é sobre ainda os indicadores de estoques, o inventário físico. E ele diz, o inventário físico, não fala físico, mas o inventário rotativo é, o que é? Quando os estoques são contados no final dos períodos fiscais para registro contábil? Não. Esse é o inventário periódico. Quando permanentemente os estoques são contados para efeito de controle e monitoramento, eu acho que é esse aqui. Quando se compara os dados de estoque entre o sistema e a contagem física, esse daqui é a acurácia. É um índice que mostra quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos usuários e consumidores. Isso aqui é o nível de serviço, o nível de atendimento. E ainda tem a opção 5, que foi barbeiragem do professor na hora de fazer a prova, que também não é a resposta certa. Espero que vocês não tenham marcado a opção 5. Tá? Desculpa aí. Mas então, respondida a prova, vamos enviar o formulário e ver como eu me saí. Sua prova foi enviada, tralalá, tralalá, tralalá. Agora, como prof, eu posso... Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir para ver os resultados aqui. Eu vou fechar aqui. Volto ao Google Forms.
e clico aqui. Respostas. Então aqui as respostas. Eu tenho aqui uma estatística. Cada um de vocês já deve ter. Eu vou liberar a pontuação de novo, gente. Eu não lembro se eu liberei a pontuação para vocês. Eu vou liberar a pontuação de novo. Todos vocês vão receber por e-mail aqui a pontuação. Ó, enviar e-mails liberados. Você recebe no e-mail lá da faculdade. Acho que eu já mandei antes, mas tudo bem. E agora vocês têm a minha devolutiva para comparar os resultados da prova de vocês e descobrir por que vocês tiraram a nota que tiraram, né? Eu vou dar uma olhada aqui no individual agora e vou procurar as minhas respostas, que foram aqui, professor Jonathan, aqui. Essas são as minhas respostas. Olha só, 70 de 70 pontos. Eu gabaritei a prova, terminei a prova, acertei tudo. Que bom, né? Que bom, deu tudo certinho. Pelo menos não passei vergonha. Pessoal, então tá aí a devolutiva da prova de vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp para vocês. Não esqueçam de dar uma... Agora que vocês vão receber esse vídeo via link do YouTube, não esqueçam de dar um joinha lá no canal, se inscreverem. Se precisarem, de repente, lembrar alguma coisa lá de TGA e tal, tá tudo lá disponível. Tá nas minhas aulas de TGA também. Eu não vou fazer um canal para cada disciplina, vou fazer um canal para todas as aulas que eu dou, mas daí aqui no Classroom eu fico disponibilizando o link das aulas de vocês, que é a de logística. Tá bom, povo? Obrigado pela atenção, continuem firmes, vai dar tudo certo. Abraço, até mais.